A gente. Felizes de entregou a primeira. Oi, já está ao vivo. Ao vivo! Já estamos ao vivo, porque aguardando a Frida chegar. Boa noite a todos os membros no caso da página agora, Inteligência Acima da Mídia, a gente está transmitindo pela página. Estamos hoje com o Adriano, meu amiguíssimo Adriano, que agora eu estou arrastando ele para tudo que eu faço, que é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, é uma pessoa que eu gosto muito das opiniões, e eu estava conversando com o Adriano, e eu falei para ele que as explicações dele são explicações simples, né? E dá para todo mundo entender. E é por isso que eu sempre puxo ele. Então, coitado, não tem descanso, eu estou sempre incomodando. E chegou aqui para a gente a Frida. A Frida está tentando ver a questão do áudio dela. Oi, Frida, dá boa noite para a gente. Boa noite para todo mundo. Olá, Frida. Agora deu certo. Então, gente, boa noite a todos que estão com a gente nesse momento. O pessoal está chegando. Meu nome é Elaine França, sou editora da IAM. Em geral, a gente faz a transmissão pelo YouTube, mas a partir de agora a gente vai estar transmitindo aqui pela página do Facebook. Eu vou passar a bola para os meus amigos, dar o seu boa noite, cumprimentar o pessoal que está aqui e fazer uma breve apresentação. Adriano, meu amigo. Quero cumprimentar a companheira Frida, a companheira Elaine, né, nessa live, todos a audiência do canal, que agora está no Facebook, né, continuaremos aí dialogando sempre. E eu sou Adriano, sou militante do PSTU, da CSP com Lutas, Conselho Setorial LGBT da CSP com Lutas, e sou coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui na Regional de Joinville também. Então, estamos aí para colaborar. Frida. Bom, eu sou a Frida, professora de português e inglês. Estou fazendo graduação em pedagogia pelo Instituto Federal do Estado de São Paulo de Barretos. Estou terminando o mestrado, sou mestranda em Educação Sexual pelo Unesp de Araraquara, militante do PSTU e do setorial LGBT da CSP com Lutas. Olha que legal. Estou colocando, viu, gente, para a gente se direcionar no chat privado, o roteirinho que a gente fez só para a gente se orientar, mas, em geral, é um bate-papo, é algo não engessado, vocês fiquem muito à vontade para pautar qualquer ponto que vocês achem necessários, tá? Então, pessoal, eu queria começar a live de hoje falando sobre uma questão que me chamou muita atenção, que eu achei bem legal, assim, foi quando o Adriano me falou da preocupação da Frida, sobre a questão de, na live ali, tem muita questão do pessoal de um mesmo partido, né? Muito mais gente do PT. É uma questão, assim, pelo menos da minha parte, eu não tenho essa questão partidária, porque eu não tenho partido, e para mim não me importa muito essa questão. Muito pelo contrário. Quando vocês disseram assim, põe na divulgação que a gente é do PSTU, eu fiquei muito feliz, porque a gente tem muito mais coisas que convergem do que coisas que divergem. Nós temos, na verdade, essa questão partidária, são diferenças de método, estratégias, mas a gente tem o mesmo objetivo. Então, eu queria que vocês ficassem muito à vontade, não tivessem essa preocupação. Nós temos que ajudar as pessoas a conviver na democracia. Se tiver alguma crítica, fique à vontade, independente de ser partidária ou não, fique muito à vontade, tá bom? A ideia é a gente trazer ideias diferentes, pessoas diferentes, com o mesmo objetivo, a gente ter a mesma luta, tá bom? Quer fazer algum comentário, Adriano ou Frida, nesse sentido? Por enquanto, não. Não, eu quero só... Estamos aí. Vamos debater, conversar e colocar as posições. E, assim, o canal está aberto para todos. Se vocês tiverem qualquer projeto, qualquer ideia, pode vir que a gente abraça a causa, né? Então, nesses últimos dias eu tenho me preocupado muito em fazer lives para falar sobre os grupos que estão sendo muito prejudicados nessa pandemia, estão sendo esquecidas, né, da
dessas questões governamentais, que foca sempre um grande grupo e esquece um pouco as minorias. E eu acho que a gente tem que bater nisso. A gente tem que lembrar que numa sociedade existem muitas pessoas diferentes, com realidades diferentes, e a gente tem que lutar por todas elas. Todas elas. Se a gente quer um mundo justo, se a gente quer um mundo que seja igual para todos, a gente tem que se preocupar com todas as realidades. Então, por isso que eu conversei com o Adriano, principalmente, meu grande amigo Adriano, para me ajudar nessa live, para a gente falar um pouco do que está acontecendo na pandemia com o grupo LGBT e também falar um pouco dessa realidade, né? Desse universo que muita gente não conhece. Eu sou uma pessoa que não conheço muito e adoraria ter mais conhecimento, né? Seria muito legal. O Narciso Augusto Filho está assistindo. Boa noite, Narciso, boa noite para você. Então, vamos começar, né? A primeira questão que me vem na cabeça, assim, que eu fico com muita dúvida, é por que incomoda tanto a comunidade LGBT ou ser diferente? Algum de vocês teria como, sei lá, explicar por que ser gay, a homossexualidade incomoda tanto na sociedade? Por que esse conservadorismo exagerado, né, causa tanta tristeza, tanta violência? Vamos lá, Frida. Vamos lá, não sei se vocês estão me ouvindo, estão? Estamos. Ok. Bom, o principal motivo é que a gente vive em uma sociedade que ela é machista, mas ela não é só machista, ela é misógina. Ou seja, no fundo, os homens têm um certo repúdio e ódio contra a mulher por considerar a mulher um ser inferior e que ele está acima dessa mulher. Então, essa mulher é considerada um ser inferior, um ser com menos qualidades, e o ideal de masculinidade ele é exaltado. Então, principalmente quando a gente fala de homossexualidade, estou falando no caso dos gays, nós temos um homem que ele quebra com o esperado que um homem faça, com esse ideal de masculinidade que esse homem vem a ter. E ele se aproxima um pouco mais do ideal de feminilidade. E com isso desperta nos homens o machismo e a misoginia deles. Porque é como se fosse assim, você é homem, você já nasceu superior, você tem as suas qualidades. Como que você abre mão disso tudo para se aproximar do feminino? Como você abre mão de todos esses privilégios que você tem por ser um homem para mostrar esse lado que é mais feminino? E com a lésbica ocorre o contrário. Você já nasceu mulher, você já é considerado inferior, e como que você quer despertar essa masculinidade, sendo que você não tem isso? Porque quem tem são os homens, que nascem com pênis. Isso é algo de homem. E como a lésbica, elas se aproximam, porque elas têm algumas características mais masculinizadas, o homem ele não aceita, porque é como se ele estivesse perdendo o lugarzinho dele. Opa, eu sou homem aqui. Você vai tentar disputar esse lugar comigo? Você não pode, você é mulher, você nasceu com vagina. Então, para as lésbicas, ocorre o contrário. Com os gays, ocorre que ele já nasceu com os privilégios por ser um homem. Olha que sorte grande, nasceu um homem, nossa, ele é um ser superior. E ele abre mão de tudo isso para se aproximar da feminilidade. Então, tem o machismo, mas tem muito do sexismo e da misoginia. Porque ser gay ou ser uma lésbica, e depois eu incluo pessoas trans, você está abrindo mão de privilégios, no caso dos gays, e está buscando-se, para a mente dos homens que são héteros, e está buscando se igualar a um homem que nasceu com pênis. A pessoa trans complica mais ainda.
Pessoas trans, elas são aquelas que nasceram com determinado sexo biológico, então nasceu com um pênis e com um testículo, mas ela não se identifica com o sexo biológico dela, com a genitália dela. Ela se identifica com o gênero oposto. Então, pode ter nascido com pênis e testículo, enfim, mas se enxerga, se sente, se vê como uma mulher. Por isso é transgênero. E o homem trans ocorre o contrário. Nasce com seios e com vagina, mas se enxerga, se sente, se percebe como um homem. Então, isso choca mais ainda a sociedade, porque ser trans, você está diretamente pondo em xeque toda uma estrutura que é cisgênera e que é heterossexual. E só a sua existência, ela já põe em xeque. É tudo isso. E isso incomoda o status quo de quem tá sendo privilegiado. Porque ele fala, opa, alguém pode perceber que tá muito errado eu mandar nisso tudo, eu ser o privilegiado, e pode querer me tirar desse lugar em que eu estou. Bom, só para esclarecer, eu disse pessoa que é hétero e cisgênera. Cisgênero são as pessoas que não são trans. Você nasce com uma vagina e se identifica como mulher, você se percebe, se vê como uma mulher. E um homem cisgênero, ele nasce com um pênis e ele se percebe, se enxerga e se sente como um homem. Mas é isso que acontece. A pessoa trans, ela põe em xeque esse ideal do que é ser uma pessoa cisgênera e do que é ser uma pessoa que é hétero. E isso põe em xeque, no fundo eles sabem que a nossa existência põe a deles em xeque, porque a deles está muito errado de mandar em tudo. Não é assim, nós somos iguais, não tem porque o homem branco e cisgênero e hétero ter esse controle que ele tem na sociedade. Então, eu acho que tem muito de machismo, tem muito de sexismo, tem muito de misoginia, aí já inclui a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, e tem um medo. No fundo, essas pessoas têm medo da gente, porque eles sabem que nós estamos aqui para fazer a diferença. Nossos corpos e nossas atitudes e posicionamentos e orientações sexuais põem em xeque a hegemonia que eles têm. Basicamente é isso. Opa! Então, conservadorismo, né? Pegar essa palavra conservadorismo, você já vai pegar toda a estrutura da onde surge essa ideia de ser conservador e já vai relacionando as estruturas do capital, né? As estruturas que a Frida colocou muito bem, dos elementos que nos contrapõem a esta sociedade que nós vivenciamos, a essa sociedade que nós vivemos, né? A esse modelo que é imposto, né? Desde a propriedade privada, o surgimento da propriedade privada, a partir dali o domínio dos corpos sempre foi uma parte importante do domínio da sociedade, né? E a partir do momento que a gente consegue, que a gente rompe, quando a gente fala explode o armário, que a gente rompe essa barreira, né, de diferentes formas, e são diversas formas de se expressar isso, né? Você está rompendo diretamente com aquilo que segura todo esse sistema, né? Que é a família tradicional, que é a família, que é essa concepção, porque a gente não está, quando a gente fala de família, a gente não está falando dessa concepção da família capitalista. A gente fala a família, a gente não nega o afeto que a gente cria entre as pessoas, né? As pessoas que vivenciam. Mas esse modelo ele vai ser criado, ele vai estruturar uma forma de dominação que aí, como a Frida colocou, uma sociedade misógina, machista, então tem as origens que vão colocar em xeque a nossa posição, nós encararmos isso e nos libertarmos do armário que nos prende, onde nos colocam, isso choca, e algumas pessoas são levadas pelo conservadorismo e por todas as coisas que são faladas, né, pela falta de conhecimento, pela falta de educação sexual, pela falta de orientação que não se tem, né, e aí isso tem um fator, né, isso agrada a uma certa parte da sociedade que explora os corpos LGBTs, né, que bota na marginalidade e depois mata, depois agride, depois ofende, né, mas existe
a mesma casta que explora toda a classe trabalhadora, né, porque a gente não pode separar as coisas, né, as LGBTs também estão dentro são classistas, né, estão sofrem das mazelas que a classe sofre, né, por toda a falta de igualdade, mas sofre além um pouco a mais, né, porque escancar aquilo que as pessoas querem que a gente não seja, né, querem colocar a gente num quadradinho e a gente rompe com esse setor, a gente rompe com essa colocação, então automaticamente acaba questionando esse modelo de família, né? Acaba questionando esse modelo tradicional de ser humano, esse modelo imposto pelo capitalismo que foi colocado pela Frida, né? E isso é usado como pauta, os conservadores colocam e usam isso como pauta para provocar e gerar violência que a gente vivencia todos os dias. As LGBTs, a gente sempre sabe que sai de casa de manhã, mas muitas vezes não sabe, né? A certeza da volta, para nós, é muito difícil, porque a violência ela é explícita, e vivenciar a violência, às vezes as pessoas duvidam da homofobia, mas a gente vivencia isso todos os dias, a gente sabe o que é o quanto o nosso posicionamento incomoda dentro da sociedade, que foi o começo da tua pergunta, né? Mas é justamente porque rompe e nos liberta de algumas correntes que nos são impostas pelo capitalismo dentro dessa estrutura social que a gente vive. Então, pois eu amei a explicação de vocês, sério mesmo, porque eu tenho pensado muito sobre esse comportamento humano, principalmente da nossa sociedade. Eu tenho pensado muito, sério mesmo, e tenho pedido ajuda para tentar entender. Desde a eleição do Bolsonaro, que a gente já sabe que a nossa sociedade sempre foi machista, homofóbica, xenofóbica, a gente sempre foi. Mas parece que Bolsonaro saiu, tirou todo mundo desse armário aí do fascismo, e parece que essas questões ficaram muito mais sérias, né? Frida, você falou sobre medo, falou, os homofóbicos, eles têm medo, né? Então, teria explicação verdadeira para esse medo? Você falou que tem essa questão de não aceitar, né, que o homem, ele abdique dos seus privilégios de ser homem, a mulher querendo ser mulher, mas será que tem a ver também com a sua sexualidade reprimida, como a gente sempre ouve falar por aí? Será que isso tem a ver? Bom, eu sou contra essa ideia que todo homofóbico é um gay enrustido. Isso aí é senso comum. Até porque, se fosse, eu me recuso a ter certas pessoas junto no Vale comigo. Pelo amor de Deus, eu não quero filho do Bolsonaro no Vale comigo. Eu não quero alguns políticos que são extremamente conservadores e neopentecostais comigo. Não faço a menor questão de ter esse povo no Vale. Eu espero que eles sejam o que eles já dizem que são, que continuem cisgêneros e heterossexuais. Espero. Porque... não, né? O Vale é maravilhoso, só tem gente incrível. Os LGBT são pessoas maravilhosas. Caso você não tenha contato, entre em contato com um. Nós somos pessoas que somos divertidas. Apesar de todo sofrimento, nós costumamos ser mais leves. Nós somos inteligentes. Nós temos desenvoltura. Nós temos empatia. Nós temos um monte de qualidade. E sei lá, colocar esse povo no mesmo vale comigo, não, eu acho que eles não são gays enrustidos ou lésbicas enrustidas. O motivo é que eles têm problemas, que eles foram criados nessa sociedade capitalista, como o Drico disse, e ela está sedimentado, está grudado nela, desde suas bases, a reprodução de preconceitos, porque os preconceitos ajudam a crescer o capitalismo, porque ele vai separando a classe. Então, eu sou contra essa ideia. O que eu acho é que a gente nasce numa sociedade capitalista, a pessoa tem a criação que ela tem, que pode ser religiosa, que dependendo da linha religiosa já vai complicar, e ela vai aprender certas coisas desde criança. Não estou dizendo que são todas as religiões, mas dependendo do segmento pode ser. E aí tem a ver com a criação.
Por exemplo, a criação que, por exemplo, você teve, eu acho que é diferente da criação que o Bolsonaro deu para os filhos dele. Então, além de ter o preconceito que ele já está enraizado no sistema capitalista, eu acho que tem a ver com a criação, com caráter, e o que você diz que eu concordo é que, sim, parece que depois que ele foi eleito, abriu-se as portas e tudo que era considerável, tudo que era considerado não muito aceito pela linha do politicamente correto, as pessoas abriram as portas, parece que é uma usina hidrelétrica, abriu as comportas e saiu aquela enxurrada, aquela água daquela velocidade, com o povo soltando um monte de coisa que eles guardavam só para si. Eles já pensavam isso, eles já eram assim, mas eles guardavam para si. Com o Bolsonaro eleito, parece que foi autorizado. Ok, agora eu tenho o aval. Eu sou machista, eu sou racista, eu sou homofóbico, eu sou transfóbico, eu sou xenófobo, eu sou um monte de coisa. Odeio índio, odeio nordestino, né? Precisa matar nordestino a bala. Enfim, odeio um monte de coisa. E ele meio que parece que ele deu o aval, porque se o presidente diz isso, por que eu não posso? Eu também posso. Eu estou do lado do presidente, o maior poder que tem no país. Apesar que eu discordo que o maior poder seja o presidente, o maior poder é o povo. O povo só não descobriu isso ainda. Mas, no senso comum, o maior poder é o presidente. Então, se ele faz, eu também posso fazer. Mas eu sou contra esse pensamento que todo homofóbico é um gay enrustido. Não é, e se for, eu quero que deixe de ser. Eu me recuso a ter essas pessoas compartilhando o vale comigo. Ninguém merece. Eu também Quer comentar, Adriano? Eu sou totalmente contra, até porque é a mesma coisa que a gente fala da justificativa para o estupro, né? Estava bêbado. Estuprou porque estava bêbado. Ou assediou porque ela estava com a roupa curta. Ele fez isso porque ele é um gay rustido. Eu acho que é você buscar justificativa para o ódio, e para o ódio não tem justificativa. O ódio a gente combate. Né? Independente de onde for. Aí você pega os vários níveis, né? É fácil, por exemplo, para o famoso, para uma atriz global ou para um ator global ir lá sofrer qualquer tipo de agressão e lá dar o amor, né? Fazer coraçãozinho, vamos dar o amor. Agora vai para a maior parte do nosso setor LGBT, a maior parte de nós estão nas periferias, estão nas classes mais pobres. Aí você sofre uma violência sexual, aí a pessoa se sente privilegiada, como a Frida falou, pela figura masculina, branca, heterossexual, para escolher. Eu não acredito nisso. Eu acho que é ódio por ódio mesmo, sabe? Eu acho que a pessoa ela tem isso pela sociedade pela forma que ela tá vivendo a vida dela e foi influenciada para ser. Mas não que isso é um argumento de que ela tem ódio porque ela também é gay. Eu acho que como a Frida falou, não me coloco nesse balaio não, porque é muita covardia. Para ser gay você tem que ser muito corajoso, cara. Você tem que bater de frente mesmo. Olha, Frida, deixa eu te contar uma coisa, tá? Eu nasci numa família muito conservadora. Inclusive, eu tinha uma amiga que era minha melhor amiga. Ela me considerava a irmã que ela não tinha. Então, a gente vivia grudada. E todo mundo sabia da opção sexual dela. A minha família tentou me matar, né? Então, assim, eu acho que chega num certo momento na vida da gente, e eu espero que as pessoas que estejam assistindo que sejam, de alguma forma, preconceituosas ou homofóbicas, e começa a pensar o porquê. Por quê? Né? O que a vida do teu amigo, que tem opções diferentes da sua, é pior ou é melhor? Então, é só você fazer um questionamento mais adulto, mais racional. As pessoas têm que ter informações e se perguntar o porquê para tentar eliminar essas questões que não têm menor sentido. O preconceito é a coisa mais burra, qualquer tipo de preconceito é a coisa mais burra que pode existir para a humanidade. Né? Tenha conhecimento, né? Por que nordestino você tem que ter preconceito contra nordestino? Eu sofri um monte quando eu vim aqui para o Sul. Eu sofri todo tipo de piada. Eu me lembro que na primeira escola que eu trabalhei, o pessoal nem falava comigo.
E a primeira professora que veio falar comigo fez assim, você é de onde? Aí eu fiz, sou de Pernambuco. Ela fez, agora você vai aprender o que é trabalhar. Como se, com aquele conceito que nordestino vive de Bolsa Família, né? Isso é um total desconhecimento do que é o Nordeste. Enfim, preconceito é uma coisa burra e eu acho que a gente tem que bater com informação na cabeça dessa galera. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, Frida e depois Adriano. O que dentro dessa sociedade mais irrita vocês nessa questão do LGBT? O que mais vocês ouvem, o que vocês veem, o que é falado, que mais irrita vocês? No sentido de xingamento, como assim? Geral, o que mais me irrita? A falta de empatia mesmo, eu acho. Porque se as pessoas tivessem um mínimo de empatia, elas se interessariam em conhecer mais para desmistificar os preconceitos enraizados que elas têm. Se eu tenho empatia por você, por mais que até agora eu sou do Sul e eu não convivo com nordestinos, eu vou procurar saber como são, o que fazem, e não sair com a ideia estereotipada que, nossa, você agora vai começar a trabalhar. Eu acho que se a pessoa tiver empatia, ela vai dar esse primeiro passo, né? Que é querer conhecer o outro, é se abrir para conhecer esse outro e tirar essas máscaras e essas vendas que fazem com que a pessoa trate a outra de forma preconceituosa. Então, eu acho assim, em nível pessoal, claro que todos os xingamentos transfóbicos me irritam muito, mas eu acho que o que é o grande motivo é a falta de empatia, porque se eu tenho empatia pelo outro, eu vou procurar conhecer esse outro e respeitar esse outro. Quando você já não tem empatia, você já liga o foda-se, né? E o outro que se lasque. Então, para mim é isso. Só uma coisinha. Na sua fala, você disse opção sexual. Vou dar uma de mestranda de educação sexual chata. Não é opção sexual, tá? O correto é orientação sexual. Porque opção dá uma ideia de que a gente nasceu hétero, né? E aí a gente acordou um belo dia, não, nasci hoje, acordei hoje, quero ser gay. Cara, ninguém quer ser. Né? Quem é que quer acordar um dia e ter a família contra si? Quem é que quer apanhar na rua? Quem é que quer ter... Quem é que quer ter emprego subalternizado, salários menores, correr o risco de ser assassinado, é xingado diariamente? Quem é que quer isso? Entendeu? O termo certo é orientação sexual. Por quê? Porque acreditamos que é uma condição pré-existente, entendeu? É uma condição. Eu até não gosto do termo orientação sexual. Eu acho que o termo correto deveria ser condição sexual, porque você já nasceu daquele jeito. O que acontece é que quando você vai envelhecendo e chega na adolescência, e a adolescência é uma fase de descobertas, você pode se abrir a conhecer ou não o que já está latente em você. Tem os corajosos que vão se permitir e vão viver a sua essência, quem realmente são. Tem os que não vão ter essa coragem, vão ser enrustidos, vão estar no armário, vão ser infelizes e vão ficar enchendo o saco de quem teve a coragem de se permitir de sair desse armário, porque no fundo essa pessoa queria ter essa coragem, mas ela não tem. Mas o termo correto é orientação sexual, porque você já nasce gay ou lésbico, ou bissexual, ou pansexual, enfim. Do mesmo jeito que uma pessoa trans, que é referente à identidade de gênero é o modo como você se vê, como você se sente, como você se percebe, né? E a pessoa trans, ela já nasce trans também. O que acontece é que, conforme o tempo passa, durante o fim da infância, começo da pré-adolescência, adolescência,
a pessoa, ela manifesta isso e ela tem a coragem e a ousadia, eu ouso dizer, de falar, não, eu nasci com um pênis, mas eu sou uma mulher. Eu me vejo, eu me sinto, eu sou uma mulher. E aí tem a coragem de romper com todo esse sistema para viver a sua essência, aquilo que ela nasceu para ser. Porque ninguém cresce e vira adulto e virou trans quando é adulto. Existem crianças trans. Você pega os relatos de várias pessoas trans, já dava para perceber na infância dela que ela era trans. Caso os pais tivessem um olhar com menos preconceito e mais atento aos seus filhos, perceberiam que essas crianças elas são diferentes das outras crianças que são cisgêneras. Mas ainda é um exercício muito difícil para que os pais percebam. Quando eles percebem que tem algo de diferente, eles tentam mudar a criança. Muitas vezes na base da violência, quando isso não resolve, expulsam de casa, né? Tanto por isso que 90% das meninas trans e travestis estão na prostituição, porque elas são expulsas de casa com 12, 13, 14 anos, que a família não aceita. Mas, enfim, pessoas trans que são referentes à identidade de gênero e pessoas gays ou lésbicas ou bi que são referentes à orientação sexual, ambas nascem. Não é uma opção. Apesar que hoje eu falo que se eu pudesse mudar minha história, eu seria trans do mesmo jeito. Eu sinto orgulho de ser quem eu sou. Hoje, com a consciência que eu tenho, é uma opção. Eu não mudaria e seria uma pessoa cisgênero. E acho que o Drico, eu ouso dizer, deve ser a mesma coisa. Hoje, adultos, e tendo passado tudo que a gente passou, se aparecesse o gênio da lâmpada, você tem a opção de ser hétero agora. Eu ia mandar o gênio para as cucuias e ia continuar a ser quem eu sou. Exatamente. Não sei se eu posso comentar, mas aí a Frida colocou e assim, eu tava tentando lembrar de alguma coisa que me incomodasse muito, né? Porque é uma pergunta que a gente geralmente não responde essa pergunta, mas aí veio uma questão muito importante, que é a desigualdade social. Isso é uma coisa que me incomoda muito, sempre me incomodou, a percepção da realidade, de quanto existe uma minoria que tem muito e muitos que não tem nada, né? Então isso sempre me incomodou e a gente sempre vai buscando, nas fases da vida da gente, a gente sempre vai sempre buscando essas informações, e isso sempre me incomodou, lembrei assim da minha história. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, né? Que é esse povo que se esconde, faz toda uma carapaça, entendeu? E não tem a coragem de ser o que de assumir a sua sexualidade, certo? Não tem essa coragem. Mas mesmo assim, aí tu entra na compreensão da opressão que é, né? Você ter tudo isso dentro de você, a sua essência é o que você é, não adianta, você pode criar tudo por fora, você pode fazer várias, mas o que é você, você não vai mudar essa situação, e você conviver com isso, então isso me incomoda, mas não no sentido negativo, no sentido mal, no sentido de que essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de educação sexual, ela precisa de orientação, para que ela tenha segurança de assumir a sua sexualidade, expor isso e lutar, né? E colocar então isso pode ser uma coisa que me incomoda assim durante a vida, mais ou menos tentando construir, porque na verdade o que me incomoda mesmo é esse sistema do cão que a gente vive, né? Isso é um problema sério, né? Toda a base da nossa opressão, né, vem do capitalismo, das construções capitalistas, e que se reflete em agressão verbal, né, que é o xingamento que a gente recebe desde criança. Eu lembro quando eu ia para o jardim de infância, já escutava piadas sobre o menininho que anda assim, o menininho que anda assado, e durante a vida foi assim. Aí lá nos trabalhos, né, você vai pegando a questão mais de trabalho, você tem que ser assim, assim, assado. Você não pode ser assim. Você não pode ser... Eu escutava piadas de clientes. Então aí você vai vendo toda essa trajetória. Não é fácil você... como a Frida disse, né, a gente encara barreiras difíceis na vida para poder ter o direito de ser o que a gente é. Não é nem um privilégio, o direito de ser o que a gente é.
né? E aí tem algumas construções que me deixam triste, porque eu sei que a pessoa deve estar na fossa mesmo, porque ela não consegue sair desse ciclo de medo, né? De medo de superar essas barreiras impostas pelo capitalismo, pela sociedade. Olha, gente, eu tenho alguns incômodos, assim. Eu tenho incômodos quando eu vejo alguém querer xingar a outra e chamar de viado. Seu viado! Não é xingamento isso. Pelo menos na minha opinião, né? Nunca foi xingamento. Né? Tem certas coisas assim que as pessoas usam para xingar as outras que elas deveriam pensar. Não é xingamento, né? Alguém diz, você é sapatão. Isso para mim não é xingamento, né? Mas a tentativa de tornar a questão como uma coisa ruim, como xingamento, isso me incomoda. Piada nem se fala, né? Eu não curto muito nenhum tipo de piada que tenha conotação desse tipo, né? Então, eu agradeço demais, Frida. Muito pelo contrário, eu quero que me corrija mesmo. Eu sou uma pessoa que o tempo todo eu tenho que estar me fiscalizando, me policiando, porque eu tive uma criação machista, eu tive uma criação, né? A gente tem uma sociedade que cria a gente dessa forma. Então você só não. Todo mundo teve. Tem LGBT, né? Tem LGBT que é homofóbico. Tem LGBT que é transfóbico dentro da própria sigla. Então, quem não é LGBT, também, entendeu? Porque nós vivemos um sistema capitalista que reproduz os preconceitos e as opressões. Então, não são só as pessoas cis e hétero que nasceram e tiveram uma criação machista, homofóbica e né? Racista. Eu tive. Você teve, o Drico teve, todo mundo teve. A gente precisa fazer o quê? Perceber isso e tentar mudar, procurar aprender, conhecer, né? Fazer isso, mas não é privilégio seu. Às vezes eu sou machista, às vezes eu sou homofóbica, às vezes eu sou transfóbica, porque eu fui criada nesse sistema, né? Costuma ter preconceito do gay que é mais padrãozinho com o gay que é mais afeminado, né? Tudo bem ser gay, mas precisa ser tão mulherzinha, viadado assim, tão afeminado e desmunhecar tanto. Então tem preconceito do gay com outro gay. Tem preconceito de lésbica com lésbica. Precisa ser tão machinho assim, precisa ser tão caminhoneira, tão masculinizada assim. E tem preconceito no meio trans também, de trans com trans. Porque, assim, preconceito de gay com trans tem um monte. É bem difícil achar gay que se dá bem com trans. Porque, como tem aquele problema da misoginia, e aí o gay já sofre o preconceito por causa da misoginia, porque ele tem um ideal mais próximo do feminino, como a trans, ela encarna esse feminino, eles dão as desculpas. Pô, o povo tem preconceito com gay porque tem essas trans aí que ficam se vestindo de mulher, entendeu? Então tem o preconceito de gay com trans. E de trans com trans, né? Há uns anos, eu participava de um grupo no Facebook que era só de mulheres trans e travestis. E isso eu não esqueço nunca. Um dia postaram uma foto de um homem lindo. Ele estava sem camisa, malhado, sabe? Aquele padrãozinho, bem padrãozinho, sabe? Malhado, sarado. E aí, depois escreveram embaixo, então. Aí todos os comentários, tinha centenas de comentários. Que homem lindo, eu quero namorar. Eu quero sair com ele, me passa contato. Até que a pessoa que postou a foto escreveu, então, mas não é um homem, é uma mulher. Aí eu vi aquilo, eu fiquei puta da vida. Eu disse, não, é um homem trans. Aí a pessoa que postou a foto falou não, é uma mulher, porque tem vagina. É uma vaginada. Usou o termo vaginada. Aí eu disse, bom, você luta para que respeitem a sua identidade de gênero como uma mulher trans ou travesti. As pessoas não respeitam a sua identidade de gênero porque falam que se você nasceu com pênis, você é um homem. Mas você quer ser respeitada como uma mulher trans que nasceu com pênis, mas tem a identidade de gênero no feminino.
Você quer ser respeitada como uma mulher. Então, por que você tá reproduzindo a mesma coisa com o homem trans? Falando que o homem trans não é um homem porque ele tem uma vagina. O que diz se você é homem ou mulher é a sua identidade de gênero. É como você se vê, você se sente, você se percebe, você age. E não o órgão sexual que você tem. Então, chupa essa sociedade. Tem homens que têm vagina e tem mulheres que têm pênis. Eu sinto muito, mas é a realidade. Verdade. Pô, Frida, eu tô amando você, meu amor. Você é muito, muito querida. E assim, as coisas que você fala é muito relevante. Eu acho que é isso que a sociedade está precisando ouvir mesmo. A gente está precisando falar isso na cara das pessoas. Eu acho muito legal. Obrigada por ter aceito conversar com a gente aqui. Obrigada. Adriana, queria fazer uma pergunta para você, meu amor. A esquerda é muito homofóbica, né? Não? Aí eu queria que você falasse sobre isso, porque não deveria, né? A gente, pelo conceito da luta que nós temos, e me irrita, outra coisa que me irrita bastante, é ter companheiros de esquerda tão machistas, homofóbicos. E aí, meu amor, como é que se explica? Oi, dá para ver? Então, é muito machista, é muito homofóbica, como toda a sociedade, em todos os níveis, né? Vai existir o machismo, a homofobia, porque o sistema capitalista se apropria dessas ferramentas para manter a exploração que a gente vivencia. Então, você vai ter o machismo em todos os setores. Aí você imagina assim, né? Quantas vezes você foi para um encontro, você vai para uma atividade onde vão ter só pessoas consideradas para frente, gente moderna, não vou usar nem o conceito de esquerda, né? Vou dizer assim, gente para frente moderna, que não vai acontecer, e é justamente lá que você vai encontrar situações de machismo, de homofobia, muitas vezes escondida no meio das piadas, no meio das conversas, no meio dos comentários, mas vai ter. E isso é uma parte da opressão que a gente sofre, porque nem toda violência ela vem com uma lâmpada na cara, como foi agredido o casal de namorados na Avenida Paulista. Nem toda violência ela é a violência que as mulheres trans sofrem quando estão em situação de vulnerabilidade, a violência física, né? A violência verbal, a violência da intimidação nos espaços de fala, né? Muitas vezes, quando uma LGBT coloca o seu posicionamento, ou quando ela vai para um debate político, muitas vezes com camaradas ou qualquer outra pessoa, que ela coloca a sua posição, essa posição é colocada em dúvida por muitos companheiros ou não companheiros, né? Porque é uma tentativa de nos diminuir e não permitir que a gente evolua nos nossos espaços de conquista, né? Independente como eu falei, o sistema capitalista nos oprime. Independente de momento ou situação, a gente vai ter que estar sempre em luta. Quando você entra na trincheira de combate à LGBTfobia, você opta por lutar todos os dias. Você vai encarar isso de frente todos os dias como uma batalha, porque é assim que foi, né? Você pega Stonewall 69, né? As LGBTs oprimidas, sofridas e estupradas, violentadas, escondidas, chega uma hora que você tem que estar na resistência, cara, você tem que ir para cima, porque se você não bota esse espaço, você acaba perdendo. E a intimidação é uma delas, né? Então, muitas vezes, dentro do movimento acontece esse tipo de coisa também, né? As políticas públicas também não são, até hoje, não existiu uma política pública efetiva para o setor de LGBTs. Houveram alguns avanços, mas que não trouxeram para nós a verdadeira educação sexual e libertação que a gente precisa. E não vai vir nesse governo, não veio nos governos do PT, não vai vir nos governos anteriores, porque vai vir no momento que a gente derrubar o capitalismo. Porque todos eles tiveram acordos com setores, por exemplo, conservadores, que jogam as nossas pautas, que negociam as nossas pautas, né? A gente hoje em dia tem pequenas vitórias, a comunidade não pode nunca desprezar uma vitória, mas são vindas com migalhas do STF, que vai lá aprova uma coisinha, porque esse sistema não vai querer fazer essa diferenciação, justamente porque não é
não é agradável a eles a nossa libertação plena, né? A nossa libertação, a libertação plena dos corpos pelo direito de ser o que se é. Então, a gente tem que ter isso em construção, porque não dá para desligar uma coisa da outra, do que a gente constrói socialmente, do que a gente vivencia. E isso acontece no movimento também. E no movimento, eu estou no movimento sindical, a Elaine também milita comigo no movimento sindical, é extremamente machista. É um movimento extremamente homofóbico, onde a gente escuta piadas em assembleias, onde a gente escuta piadas em reuniões, piadas homofóbicas. Isso vai acontecer, mas aí entra o combate que nós temos que começar a dar a esses segmentos, né? A essas pessoas que ainda acham que os espaços não são espaços para as LGBTs. Ainda acham, por exemplo, no movimento sindical, fala da população trans. O movimento sindical, a população fala do Cinti, né? Pouco, eu acho que eu até agora não conheço nenhuma militante trans que tenha um espaço que eu tenha visto. Mas por que não existem mulheres trans na nossa categoria? Existem. Mas onde estão? Né? Os espaços de fala nas assembleias, as mulheres têm um combate muito intenso, mas muitas vezes a gente vê nas assembleias, em movimentos sindicais, mandar baixar o nariz para falar, mandar a mulher baixar o nariz para falar, ou ter, né, a diferenciação. Isso são formas de intimidação que acontece, né? Mas nós do setorial LGBT da CSP Colutas, a gente tem feito o combate e a gente vai manter, eu acho que tem que ampliar para todos os movimentos. Para todos os movimentos, nós temos que conquistar os nossos espaços de fala. Eles não vão nos dar assim, as pessoas. Aquele privilégio que a Frida colocou lá na primeira fala dela, eles se estabelecem em todos os setores da sociedade, todos eles, inclusive dos movimentos sindicais, dos movimentos de luta. Né? Então, o combate ao machismo, à homofobia, à LGBTfobia, e todo tipo de opressão, a gordofobia, né? E todo tipo de opressão a gente vai combater diretamente, intensamente, certo? Até a gente conseguir derrubar esse sistema, porque por enquanto vai ser dia a dia, construindo todo dia essa resistência, né? Porque incomoda, não vai incomodar só o lado da direita ou só as pessoas que estão lá. Não é só os conservadores, aqui também tem privilegiados, aqui também tem companheiros que se colocam na posição de privilégio pelo debate político. Né? E é um combate, as LGBTs têm que se posicionar, nós não somos apêndice de nada, a gente tem uma construção socialista, uma construção política, e é um enfrentamento. Não é fácil, mas a gente tem que fazer, combater. E não achar que vai ser só lá, né? A gente tem que saber que está em todos os setores, porque a homofobia está em todos os setores, né? Ela vai se expressar de maior forma, de uma forma mais agressiva nos setores mais pauperizados da classe, né? Mas ela sempre vai tentar diminuir a LGBT para que ela não alcance o seu espaço ou não conquiste esse espaço de fala, né? Para não colocar em jogo, colocar em xeque essa superioridade heteronormativa branca. Legal. Muito bom. Só uma coisinha. Para você refletir, né? Só uma coisinha. Então, eu acho que se reproduz também muito isso na parte da esquerda. A gente tem uma herança do stalinismo. Por quê? Porque quando teve a Revolução Russa, houve várias conquistas e vários avanços naquela sociedade de 1917 até mais ou menos 1923, antes do Lenin adoecer, falecer e o Stalin subir ao poder. Antes disso, durante a Revolução Russa de 1917 a 1923, foi legalizado o aborto, foi legalizado o divórcio, né? A população LGBT teve uma grande liberdade social, uma grande emancipação. Só que quando Stalin chegou ao poder, ele acabou com todas essas conquistas. E herança desse stalinismo, desse socialismo estragado, que o Stalin estragou, o que era as reais conquistas de uma revolução mesmo, tem muitos militantes de esquerda que hoje falam, olha, eu até concordo que vocês, LGBTs, precisam lutar pelos direitos de vocês e conseguir as suas coisas, mas
A gente tem que fazer a luta de classes primeiro. Primeiro tem que vencer a luta de classes, e depois que a gente conseguiu melhorar a luta de classes, aí quando sobrar, depois disso, lá no futuro, quando sobrar, aí sim a gente luta contra a homofobia, contra a LGBTfobia, a transfobia, racismo e outras coisas. Mas isso é uma herança do stalinismo, que é para diminuir a real importância das outras lutas, das outras opressões. E muitas pessoas de esquerda colocam que a real luta é apenas a luta de classes. Não, a luta de classes ela tem que vir equiparada, junta, de braços dados, de preferência algemada, para não ter o risco de romper com a luta contra as outras opressões. A luta de classe, lutando contra o racismo, xenofobia, LGBTfobia e outras opressões. Machismo também. Então, eu vejo que essa coisa que muito militante de esquerda enxerga como a luta LGBT alguma coisa menor e reproduzem esse machismo, misoginia e LGBTfobia, mas também tem a ver com a herança stalinista, porque eles colocam como uma luta que é menor, e que nós vamos lutar ao lado de vocês, mas só depois de conseguir a luta de classes. E não há uma libertação enquanto houver opressão. Enquanto uma pessoa for oprimida, não há real liberdade e libertação. Não importa se é um preconceito de classe, se é machismo, se é racismo, se é xenofobia, se é gordofobia, se é LGBTfobia. Enquanto houver um tipo de opressão, não há uma liberdade total do indivíduo. Por isso, deve-se lutar junto e combater isso que é enraizado na esquerda de colocar como pauta menos importante a luta contra as opressões e LGBTfobia. Mas, infelizmente, uma herança, né, que veio do stalinismo. Essa é a minha visão. Maravilha, é isso mesmo. E essa sua posição é a correta, né? Perdão, gente. Um minutinho só. Eu queria agora caminhar para ideias, né? A gente sempre fala dos problemas e agora a gente vai pensar quais são os caminhos que a gente tem, né? Educação sexual, a gente começar a trabalhar isso na escola. Quais seriam os outros caminhos? A Frida, que está estudando isso, eu queria que explicasse um pouco para a gente o que nós deveríamos saber de mais importante, de ter conhecimento dentro desse universo, que é um universo muito amplo, né? A ciência vem mostrando que a nossa sexualidade ela é um estudo muito complexo, mas o que a gente deveria entender para começo de conversa? E também quais são os caminhos que você acha que a gente tem que começar a trilhar para inverter esse quadro? É complicado, mas pelo menos começar uma luta contra essas fobias, né, criadas pela sociedade. Bom, puxando a sardinha para o meu lado, eu tenho certeza que educação sexual é um começo. É a solução? Não é a solução. A solução é uma revolução socialista para derrubar o capitalismo e que, com isso, a gente consiga, junto com o capitalismo, derrubar as opressões que estão enraizadas nele. É tipo uma simbiose, sabe? Tá tão grudado que não sai mais o negócio. Então, derrubando o capitalismo, as opressões também cairão por terra. Bom, mas, enquanto não vem a revolução, a gente precisa tentar melhorar o que está uma merda. A gente tem que melhorar o que já está aqui. Como que melhora? Bom, com um programa de transição, com um programa que é mínimo. E educação sexual ajuda, sim, a melhorar. Por quê? Porque as pessoas que reproduzem machismo e LGBTfobia, racismo, enfim, elas são ensinadas pelas suas famílias. Então, é algo que vem da criação. Então, a criança, ela é desenvolvida para ser um futuro
LGBTfóbico e machista. Então, com a educação sexual, a criança ela vai ter uma noção de orientação sexual e identidade de gênero. E ela vai perceber que aquele coleguinha de sala que é diferente, que é afeminado, ele é igual a ela e aos seus outros colegas que não são. Ela vai ver que aquela amiguinha que ela é mais masculinizada, ela é igual às outras crianças e igual àquela própria criança. Então, educação sexual, ensino de orientação sexual e ensino de gênero ajuda de cara a que a criança aprenda, né, o que é uma coisa, o que é outra, o que eu já expliquei aqui, o que é orientação sexual e identidade de gênero. E ela vai aprender que não importa se é trans, se é gay, se é lésbica, se é bi, aquela pessoa ela é igual a ela. E ela vai desenvolver a empatia. Educação sexual ajuda a desenvolver a empatia. Ela ajuda em muitas outras coisas. A criança aprender sobre o próprio corpo, porque é muito importante que, desde pequenininha, ela saiba o que realmente acontece, né? Você não vai ensinar a criança que vem uma cegonha que põe a sementinha na barriga da mamãe e que assim que nasce o bebê. Não. Você vai explicar do jeito correto, do jeito científico. Não precisa entrar em detalhes. Ninguém vai dar uma aula de sexo e como transar para uma criança. Não é isso. Mas você vai usar os termos corretos. Ela vai aprender que papai e mamãe, eles namoraram e que saiu algo de dentro do pênis do papai, entrou na vagina da mamãe, e na vagina da mamãe também esse óvulo encontrou esse pênis, ele fecundou e com isso desenvolveu a criança. Educação sexual ensina isso. Educação sexual ensina a criança a conhecer o próprio corpo. Você não vai, quando você está dando banho na criança, não precisa falar pepeca, janinha, piu-piu, pau-pau, enfim. Você vai ensinar esse é seu pênis. Esse é o seu testículo, essa é a sua vulva, vagina. Para que a criança aprenda. Porque quando você nega esse conhecimento à criança, você já está criando tabu. E quando anos depois ela vai aprender, ela já vai ser uma pessoa que vai ter tabu com esse assunto. E com isso, ela já vai ter enraizado dessa infância até a adolescência um monte de coisa, um monte de preconceito que já está enraizado e que a gente já disse aqui, porque são reproduções do capitalismo. Então você ensina isso. Na educação sexual, você ensina a criança a respeitar o próprio corpo. Fala, olha, se não for a mamãe te dando banho, se outro adulto encostar na sua vulva, no seu bumbum, no seu ânus, olha, você não permite. Ou você vem e conta para a mamãe o que está acontecendo. A mamãe não vai ficar brava com você. Eu vou apoiar você. Então, você cria também uma confiança entre mãe e filho. E aí a criança, se ela sofrer abuso de outra pessoa, ela é capaz de identificar isso. Ela é capaz de perceber sozinha e de falar com o adulto, com o pai, com a mãe ou com outro responsável com quem ela sinta que ela tem uma confiança. Até porque a gente sabe que a maioria dos casos de violência infantil e sexual acontecem dentro da própria família. São pais que abusam dessas crianças, são irmãos, são tios, são avós. Quando não é a própria família, é um amigo conhecido da família, é um vizinho. Então, a criança precisa ser capaz de identificar. E a educação sexual também ensina isso. Quando essa criança cresce e se torna um pré-adolescente ou um adolescente, educação sexual, isso é o que a maioria das pessoas tem um pouco de consciência, ensina sobre a gravidez precoce e as infecções sexualmente transmissíveis. E há estudos que comprovam que em países em que há uma taxa, em que há ensino de educação sexual, a taxa de aborto e de iniciação sexual é menor. A taxa de aborto é menor e a iniciação sexual desse adolescente ela é mais tardia.
porque como ele tem consciência sobre o próprio corpo e sobre a sexualidade, e ele sabe as consequências que podem ocorrer, ele cria uma maturidade maior e ele não vai, às vezes, pelo impulso, transando de primeira com a primeira pessoa. Então, a pessoa se inicia, ela se inicia sexualmente mais tarde, e ela usa os métodos contraceptivos para evitar a gravidez e para evitar as infecções, porque já é um adolescente que não tem tabu com esse assunto e que é mais consciente e mais maduro para lidar com isso. Então, a educação sexual ajuda com gravidez precoce, ajuda a saber dessas infecções, e ajuda muitas outras coisas. Você desenvolve o indivíduo como um todo. Você desenvolve essa empatia que eu disse antes. Então, é uma pessoa que ela vai ter empatia pelo outro, porque ela vai enxergar esse outro sujeito como um ser humano que é integral, e não uma parte fragmentada quando ela age com preconceito com essa pessoa, que ela não enxerga a pessoa como um todo, né? Ela só enxerga como um menino gay, ou como um menino que é trans, mas ela enxerga, a partir desse estudo da educação sexual, a totalidade desse ser humano e desse indivíduo, um ser humano integral, e não fragmentado pelos preconceitos desenvolvidos pelo capitalismo. Meu querido Adriano, Escola Sem Partido, fala um pouquinho, parece que estão querendo trazer de volta, né, aqui na Assembleia. Já está, aqui em Santa Catarina, já quero aproveitar já para fazer aí explicitar a denúncia contra o deputado José Lopes, que já é uma figura conhecida por perseguir professores e puxar um bolsonarista, né, aqui de Santa Catarina, e ele apresentou o projeto agora. Na verdade, assim, eu acho que novamente, né, mais uma vez, nossos corpos e a nossa luta estão sendo utilizados e colocados em pauta para justificar a falta de humanidade e o genocídio do governo Bolsonaro, né? Vão pipocar agora situações do país todo aí, porque a gente já entende qual é a política conservadora dessa direita brasileira. Quem lembra do kit gay, né? Da mamadeira de piroca, que a gente tem uma crítica, porque se tivesse realmente implementado as cartilhas de combate à homofobia, talvez muitas de nós hoje, eu acho que deveria ter feito. O não fazer ainda gerou fake news e ainda transformou todo um processo que até hoje é utilizado contra as LGBTs. Né? E se joga isso para essa sociedade conservadora, que não entende o que era a cartilha de combate à homofobia, que não entende porque nunca leram uma delas, porque nunca chegou em escola nenhuma, não teve ninguém que recebeu isso no país inteiro. Você pode procurar em qualquer lugar, não teve. Você é professora, eu também sou. A gente não. Quem dera se nós tivéssemos tido realmente essa cartilha de orientação sexual, certo? Essa construção, ela vai sendo feita através dessas pequenas faltas de políticas públicas para a organização da escola, para que as pessoas LGBTs tenham o seu espaço dentro da educação pública, né? E aí me vem o deputado, me vem novamente com essa ideia, essa questão de ideologia de gênero, né? Que é a maior presepada, que as pessoas não leem, as pessoas não vão pesquisar, elas compram uma sardinha e saem vendendo para todo mundo. Certo? E é sobre os nossos corpos, é sobre ciência que a gente fala. A gente não sai espalhando coisas, ficções. Quem vive no mundo da ficção é essa galera. E enquanto esse tipo de coisa está acontecendo, a gente continua tendo homofobia dentro das escolas, a gente continua tendo agressão às LGBTs. Nós somos... o índice de LGBTs que não terminam o ensino médio é gigante, porque a escola não é um espaço representativo. E toda vez que se constrói uma política para tentar avançar nesse sentido, a gente tem aí as câmaras, essa galera do Escola Sem Partido, né, que na verdade tem partido e eles têm uma função, né? A função é justamente nos suprimir e tentar impedir que a gente faça realmente tudo isso que a Frida falou aí, que a gente precisa ter dentro da escola a criança tem o direito de saber sobre o seu corpo. Hoje em dia a gente tem professores de biologia, de ciências, que não conseguem mais trabalhar o corpo humano com os órgãos genitais, porque existe, aparece
dezenas de pessoas lá na escola porque estava sexualizando a criança, certo? Nem questões de higiene básica. Hoje em dia, alguns professores não conseguem trabalhar porque esse grupelho não permite. E eu acho é um chamado para toda a sociedade, para todas as pessoas, para os pais que têm seus filhos na escola. Acho que acompanhar o trabalho da escola é importante, que você acompanhe o trabalho do seu filho, mas também entender que a escola é um espaço não só de conteúdo, é de formação social. E essa parte da educação social, educação sexual, falta nas escolas. Falta, olha, é fácil essa sociedade conservadora ficar apontando o índice de meninas grávidas. Mas o que nós fizemos, o que essa sociedade fez para que não chegasse nesse momento? Né, para que não chegasse nessa situação. O combate, a questão do aborto, que foi colocada pela Frida, né? Nós não temos uma política pública, nós não temos uma política pública para conhecimento sexual, certo? A gente tem uma desigualdade social enorme. As mulheres pobres das periferias, que geralmente são as que mais sofrem, porque o aborto ele acontece nas clínicas particulares, né? Enquanto quem tem dinheiro vai lá faz na particular, a mulher pobre vai morrer numa mesa aí com agulha, com sei lá o quê. É hipocrisia. Enquanto não houver educação sexual, enquanto não houver um debate sério sobre essas pautas, a gente vai continuar tendo e faz o mundo de conta, né? Todo mundo faz de conta que não acontece, faz de conta que não existe, faz de conta que a mulher, todas as mulheres estão no mesmo nível de igualdade, né? E abortou porque quis, né? Mas não pega toda a realidade e a falta que esse Estado faz perante as políticas sexuais, perante as políticas de educação sexual. Se você não investe em educação, você não vai a lugar nenhum nesse sentido, nesse quesito, nesse critério, né? E nós temos, dentro da escola, dentro do espaço escolar, a gente sabe, os alunos se aproximam muito da gente, o professor... ele conhece seu aluno, ele trabalha, a gente sabe como eles são. Daí muitas vezes a gente vê mudança de comportamento do aluno. Ele muda o comportamento dentro da sala, né? Então, até nós, trabalhadores, temos que ter essa prática e essas experiências com a educação sexual, que deveria ser treinamento para nós, para identificar isso que a Frida colocou. Não é só para o aluno, não, é para nós, trabalhadores, também, para identificar o aluno que tá passando por um assédio sexual, um abuso sexual, e que não tem coragem de falar, ele tem medo, ele é reprimido muitas vezes até dentro de casa. Mas o professor identifica, se ele souber o momento e ele conhecer o seu aluno, só que hoje em dia o professor que vai fazer isso tem sofrido. Então o chamado que eu faço para os pais é que se coloquem contra esse tipo de situação, que se coloque a favor da produção científica, daquilo que a gente faz de análise científica, certo? Porque nós não falamos, nós falamos de salvar vidas, nós não estamos falando de morte. A gente está falando de salvar vidas, e salvar vidas é para uma vida toda. As meninas sofrem muito. Essa negligência do Estado é grave porque você tem meninas com 13, 14 anos tendo filhos, certo? E depois, logo, é um ciclo vicioso, porque as condições sociais dessa menina já são uma reprodução daquilo que já vivenciou, talvez. E aí a própria essa mesma sociedade que não dá o direito à educação, que não dá o direito ao conhecimento, é que vai apontar o dedo, é que vai dizer isso, vai inventar mil coisas, mil argumentos para justificar o injustificável, que é a ausência do Estado com políticas públicas de orientação sexual e educação sexual, né? Educação sexual dentro das escolas, que é uma bandeira que tem que ser defendida sempre. Eu acho que isso já amenizaria, já nos daria um caminho para uma solução. Mas aí coloca o que eu também compacto com a Frida, que a nossa verdadeira mudança, a nossa verdadeira transformação vai vir com a Revolução Socialista, vão vir com os de baixo, se organizando agora nesse momento de pandemia, né? A gente está vendo aí que, nós falamos na outra live, são os de baixo que estão se organizando em comitês, que os coletivos LGBTs criem força nesse momento. Acho que tem muita LGBT precisando de solidariedade, de classe, precisando de orientação política, inclusive, de estar nas fileiras, porque a crise da pandemia, a crise capitalista que já vinha antes da pandemia, porque nós não podemos enfeitar isso, né? Antes da pandemia nós já tínhamos milhões de desempregados, né? Nós não podemos dizer, agora que a pandemia que está... Não, só tá piorando aquilo que já vinha ruim, porque era uma bola de neve, né? Só mexendo, tirando direitos dos trabalhadores, aprovar a reforma da Previdência,
que atinge diretamente as LGBTs, porque as nossas médias de vidas são menores na sociedade, porque a gente é violentada, morre mais, sofre mais, e também somos marginalizadas. É difícil para as pessoas LGBTs conseguirem trabalho nesse sistema, e cada vez mais a gente vai ficando excluso. Então, apenas na organização das nossas forças é que nós vamos chamar o novo Stonewall, vamos botar o bonde na rua aí e derrubar Bolsonaro, derrubar Mourão, porque essa galera tá demais e são genocidas, né? Assumido, acho que já não tem mais a questão da cloroquina aí, né? Já mostra a realidade, enfia a cloroquina mesmo, se morrer, morreu. E para nós LGBTs não tem outra saída. É a revolução socialista, é nos colocarmos do lado da nossa classe, que é a classe trabalhadora, a classe operária, certo? E a partir dali entender que o Estado esse Estado que nós vivenciamos vai sempre nos oprimir, vai sempre nos colocar em espaços de marginalidade, né, de inferioridade. Então a gente tem que estar junto com a classe, e eu acho que nós vamos ver um momento muito terrível assim da situação econômica, muito pela Covid, mas a maior parte pelas cagadas do Bolsonaro, que até agora não fez. Tem gente que até agora não recebeu a miséria dos R$600, que realmente não dá para manter uma família, né? Enquanto os bancos estão cheios de dinheiro. No primeiro dia da pandemia, Elaine, o Bolsonaro mandou 1,2 trilhões para os bancos. Ele mandou 1,2 trilhões para os bancos. E a pasta da Damares, da família, da mulher, que virou uma coisa arada aquilo ali, a pasta dela até agora se resumiu a fazer uma cartilha que até trazia alguns dados, mas que não apresentava soluções nenhuma, foi retirada. E o concurso? Damares fez concurso. Não, do concurso a gente pode falar depois, o concurso foi o máximo, né? A cartilha, mesmo não sendo boa, mesmo não tendo solução nenhuma, porque ainda orientava as trabalhadoras do sexo a conversar com os clientes pela internet, combinar programas pela internet. Isso não salva vidas. Isso não salva vidas nesse momento, em momento algum. O que salva vidas agora é uma política séria, quarentena geral para a população. Santa Catarina agora está virando epicentro da epidemia, e os governos estão fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, tu falou da máscara da Damares, né? Cadê o projeto para garantir alimentação para as nossas crianças? Que agora tem muitas que não estão indo para a escola e não receberam o kit de alimentação escolar, né? E aí vem uma ministra de Estado fazer a propagandinha da máscara. Que máscara linda, que máscara você vai? E o prêmio Uma Tarde com Damares e com Michele Bolsonaro? Por favor, a gente tem que. É um momento sério, o povo está precisando desse momento de organização. Eu acho que a saída para as LGBTs, como toda a classe trabalhadora, é estar organizada, aprender com os movimentos sociais, os movimentos de base, o movimento de luta popular, o MST, MTST, todos os movimentos que estão se organizando nas periferias e que estão dando um baile nesse sistema capitalista falido e nesse liberalismo do Bolsonaro, que é só para os ricos. Eles têm muita coragem de peitar os pobres. Agora, os ricos eles não têm. Eles baixam a guarda e morram todo mundo. É genocídio. Então, gente, vocês falaram muita coisa aí e eu fui me encaixando no meu dia a dia, né? A questão da violência, por exemplo. E a gente tem que começar esse trabalho de respeito, de educação sexual e respeito pelos professores, pela direção das escolas, né? A gente quer ensinar para os nossos alunos, mas muitos professores precisam aprender primeiro, sabe? Eu tive o caso do ano retrasado, de um aluno do terceiro ano, ele era gay, e 3 alunos do segundo ano se juntaram, os 3, um grupinho, uma ganguezinha, e começaram a perseguir esse aluno. Então ele ia no banheiro, eles arrebentavam a porta e humilhavam esse aluno, perseguiam durante o intervalo, falavam coisas, constrangiam na rua. E eu percebi, porque ele ficou calado. E eu percebi, eu fiz, vamos fazer alguma coisa. Ele fez, não, professor, eu não posso fazer nada, senão eles me pegam na rua. E eu levei para a direção da escola. Eu exigi que a direção da escola tomasse uma providência. Nós temos um aluno que estava sendo coagido, ele estava sendo constrangido, ele estava sendo ameaçado. Ele podia não querer fazer nada por medo, mas a gente que sabia da situação tinha que tomar providência. E a direção não fez absolutamente nada contra esses 3 garotos. Nada, sabe? Parecia que a coisa era normal. Parecia, inclusive, que a culpa
era desse aluno, né, do aluno do terceiro ano. E esse tipo de coisa me indigna muito. O ano passado, uma menina, uma namorada dentro da escola, uma menina, elas duas ficavam dentro da escola, abraçadinhas, de mão dadas, e a direção pegava no pé delas. Então, ela veio conversar comigo. Professora, não é justo. Fica aqueles casalzinhos tudo junto, ali se beijando, inclusive, agarradinho, apertadinho no corredor, dando mão à massa, ninguém fala nada. Mas quando é duas meninas, inclusive elas ficavam só abraçadinhas, né? Pareciam duas amiguinhas. Aí a direção pegava no pé. E eu ficava indignada com esse tipo de coisa. E os alunos já sabem quem é o professor que compra a briga, né? Eu ia direto lá, faço só. Se vai cobrar que não namora dentro da escola, é todo mundo. Agora, se não for todo mundo, também não vai pegar mais no pé das meninas, não. Ou é todo mundo ou é ninguém, sabe? Por quê? Porque a gente tem, pelo menos, eu não sei como é que está essa situação em outros estados. Eu sou de Pernambuco, gente, eu não sentia tanto, tá? Pernambuco é Nordeste, o pessoal é meio fechadão, cabra-macho, tem umas coisas que machismo, sim, mas eu não via tanto ataques abertos à comunidade LGBT. Aqui eu vejo mais. Ataque aberto, assim, pá. É uma coisa mais velada. Tem locais que eles são preconceituosos, tipo como a Frida falou. Eu não tenho nada contra, mas não quer papo, sabe? Eu não tenho nada contra. Mas aqui não, é abertamente contra. Então, gente, a gente está 1h e 15 de live, o papo está muito, muito legal. Mas a gente pode marcar outros papos, né, gente? Se vocês toparem, aí a gente volta com outros tópicos também para a gente ir falando, porque é muita coisa, né? Se a gente tivesse muito tempo, a gente ficaria a noite inteira aqui. Então, desde já eu agradeço demais. Frida, muito obrigada por ter aceito o convite. Posso só falar uma coisinha? Antes. Então, eu vou passar a bola para vocês, tá? Fazer as considerações finais, boa noite. Mas eu queria já, obrigada, viu, Frida? Obrigadão. Passa a bola para você, querida, vai. Bom, o Drico falou um monte de coisa que eu já fui fazendo os links aqui, você também, né? Mas, por exemplo, o que você disse que precisam os professores serem capacitados. Sim, eu também creio. Os professores precisam ser capacitados porque muitos não sabem como lidar. Então, primeiro precisa ter uma capacitação geral, mas não só para o professor, para o diretor, para o coordenador, para a inspetora, para a bibliotecária, a merendeira, a moça da cantina, a cantineira, todo mundo. Porque, por exemplo, pessoas trans, nós não dizemos que elas que elas evadiram da escola. Nós não falamos em evasão escolar. O termo que nós usamos é expulsão escolar, é expulsão. Porque essa criança que ela tem um trejeito mais feminino, estou falando de mulheres trans, ela chega na professora, a professora fala, mas fulano, a culpa é sua, se você não fosse tão afeminado e tão desmunhecado, os seus coleguinhas não iam fazer isso com você. Então ela já não encontra apoio nessa professora. Durante o recreio, que costuma ter muita opressão em cima dessa criança, as pessoas fazem piadas, jogam coisas, correm atrás, batem. Ela vai procurar quem? A inspetora. A inspetora também não foi capacitada. Também não foi. E ela também vai jogar a culpa na criança. Não, mas se você não fosse assim, se você fosse mais masculino, você não ia passar por isso. Se ela falar com a coordenadora e a diretora, é a mesma história. E não é só falar, elas não vão fazer nada. Você não fala e elas não fazem nada. Então, por isso, essa criança, ela deixa a escola. Porque é opressão dos próprios colegas. Tem uma pesquisa que é do relatório IBTE, Instituto Brasileiro Trans de Educação, que saiu ano passado, 2019, a pesquisa referente a 2018. E ela, inclusive, diz isso, que a maioria do preconceito que essas pessoas sofrem é dos próprios colegas de sala, mas, em segundo lugar, vem dos professores. E se você não tem um adulto que te apoia quando você procura por ajuda, tanto professor, inspetor, coordenador e diretor, você se vê acuado e você não tem respaldo. Então, o que você faz? Você deixa a escola. E aí a pessoa trans deixa a escola, ela possivelmente ela também vai ser expulsa de casa, ela vai para a rua, chega na rua com 12, 13, 14 anos, ela vai viver em situação de rua, como moradora de rua,
E quem que vai acolher? As cafetinas, falando que são mães, que são carinhosas, que acolhem, que... Mas, na verdade, não. O que elas querem é o lucro. Primeira coisa que fazem é pôr essa menina no ponto, na esquina, para ganhar dinheiro através do trabalho sexual e pagar para a cafetina. É um valor X que é chamado de diária. E essa menina vai ter que pagar diária para a cafetina, vai ter que pagar policial para que ela não apanhe do policial. Então, a força policial que é violenta contra essas meninas trans, ela vai ter que pagar um suborno para que o policial deixe ela se prostituir na rua e não apanhe dessa polícia. Então, assim, é difícil se o primeiro passo não for educação sexual e capacitação para toda a rede de educação, né? E falando já da prostituição, em tempos de pandemia, essa menina, ela vai estar na rua, ela vai tentar seguir o isolamento social, que o que funciona para diminuir o Covid-19 é quarentena geral, é lockdown, é isolamento social, mas os governos não fazem isso porque eles ficam com volte a trabalhar para gerar lucro para os empresários e para os comerciantes, e que gera lucro para os banqueiros também, porque se não quebra a economia, não é um momento em que você tem que pensar em economia, você tem que pensar em vidas humanas. Morreram 20 mil pessoas, e não no lucro e no déficit. Mas, enfim, essas meninas que se prostituem, elas não estão conseguindo cumprir a quarentena, o isolamento social, porque as cafetinas obrigam elas a ir para a rua para se prostituir, para poder pagar os 30, 40 reais todo dia, de diária. Se elas não pagarem, elas vão ser expulsas dessa pensão que moram com outras trans e com a cafetina. E a maioria delas vivem fora de seu estado e cidades natais. São de cidades pequenas e vão para as grandes metrópoles. E se elas forem expulsas, elas não têm nem para onde voltar, elas vão para a rua. Então elas têm que se prostituir hoje para garantir a comida de amanhã e a moradia para elas não irem para as ruas. E com isso elas não cumprem as medidas de isolamento e estão se pondo em risco com o coronavírus. Mas mesmo assim é interessante observar que, por enquanto, nos dados oficiais e não nas subnotificações, morreram apenas 6 meninas trans e travestis de Covid. Em compensação, de janeiro a abril, nos 4 primeiros meses, morreram 64 meninas trans assassinadas. Ou seja, em 2020, morreram 10 vezes mais meninas trans assassinadas, de janeiro a abril, do que por Covid em março e abril, que morreram só 6. Morreram 10 vezes mais assassinadas. E, contando o mês de março e abril, se a gente fizer uma comparação com março e abril do ano passado, aumentou em 13% o número de assassinatos. Ou seja, o ódio contra pessoas trans e o preconceito é tão grande que tem homem que, quebrando a quarentena, deixando a família em casa, correndo o risco de se contaminar e contaminar sua esposa e seus filhos, indo para a rua assassinar pessoas trans, porque o ódio é maior do que a própria consciência de eu vou me preservar para proteger a minha esposa e meus filhos. Então, assim, é algo que é muito sério, a transfobia, é muito sério essas meninas terem que se prostituir por conta das cafetinas obrigarem, é muito sério elas ter aumentado em 3% o número de assassinatos em relação ao ano passado, março e abril, e é muito sério ter morrido oficialmente só 6 meninas trans com Covid-19 e 64, 10 vezes a mais, assassinadas. É isso. É isso, gente. Realidades que fazem a gente pensar muito, né? Refletir muito. A gente tem que parar, pegar dados e traduzir esses dados em ações. Então, eu vou passar a palavra para o Adriano fazer as considerações finais. Boa noite. Né, Adriano? Obrigada mais uma vez, meu querido. Obrigada. E amanhã a gente está junto de novo, né?
Sim, amanhã nós vamos aí de novo. Só para complementar o que a Frida colocou, e é muito importante, né? Primeiro que os nossos níveis de opressão não são os mesmos, né? Eu não sofro, eu sou LGBT, sou gay, cis, né? Me identifico com esse gênero, e eu acabo tendo dentro dessa sociedade privilégios, acabam sendo privilégios, que outras LGBTs uma mulher trans negra, né, sofre muito mais na sociedade capitalista e exploradora, né? Ela sempre vai, a marginalidade para todas nós é uma condição dentro do sistema capitalista, mas para as mulheres trans isso é muito cruel, e nesse momento de pandemia, né, como a Frida falou, escancara para nós. Novamente nós vamos trazer o debate à tona, porque nós somos um país que mais mata pessoas trans no mundo, em números, né? E ao mesmo tempo somos o que mais comercializa sexo pela internet com pessoas trans. Então é uma crueldade tremenda o que se faz, e não tem uma política uma política pública, de saúde pública para defender essas pessoas. Não tem uma política de defesa de uma situação, de uma população tão vulnerável, né, que muitas delas não tiveram acesso nem aos R$ 600 nesse momento, não conseguiram, por várias barreiras burocráticas. Muitas delas não conseguem ter seus documentos, porque até o direito ao documento e ao nome esse Estado nega, né? Até isso a gente tem que lutar. Foi uma vitória no STF, mas é difícil chegar nas populações mais carentes, a informação chegar para LGBT mais carente também é difícil, porque não existe uma política de auxílio ou de visão sobre isso. E as nossas mortes, as mortes de pessoas LGBTs, elas não são mortes comuns, tá? A gente sempre, geralmente, elas são seguidas de muito sofrimento, e para mostrar, né? Na verdade, é uma forma de mostrar, ó, é dessa forma que a gente vai tratar vocês, né? Dandara, né? Dandara foi torturada horas e horas, carregada no carrinho de mão. Ninguém vai esquecer do caso da Dandara e vários outros que a gente teve no país, né? Então, o combate à LGBTfobia não se faz só pelas LGBTs, se faz por todas as pessoas, todas que têm consciência, todas as que têm um mínimo que pensam na dignidade humana, né? Vão combater a LGBTfobia. Isso não se faz só porque com amigos, se foi um amigo meu, eu não aceito. Não, você não vai aceitar LGBTfobia com ninguém, né? Coloque-se nessa posição. Acho que a gente só vai combater o machismo, a LGBTfobia, o racismo, a partir do momento que nós entendemos que todas essas pautas são nossas. Todas. Não existe a pauta das mulheres trans, não existe a pauta da gay, não existe. Todas. Nós somos classe trabalhadora, né? Com suas diferenciações, porque a gente sabe que o capitalismo seleciona setores para oprimir mais, né? Então fica o convite aí para o canal todo, para quem está assistindo a live. Espero que a gente tenha contribuído. A Frida, maravilhosa, a Elaine sempre dirigindo muito bem as lives. Quero só que você combata a LGBTfobia também. Combata no seu dia a dia, não permita, né? Quem tem LGBT em casa, não jogue, não bote na rua, não bote para fora. A única pessoa que eles têm é você, a sua família. Não bote para fora, não jogue na marginalidade. Isso é dignidade, tá? E a gente fala em dignidade, a gente não faz solidariedade, a gente faz dignidade, fala em dignidade humana, né? Então, pensem bem. LGBTfobia mata todos os dias, e a gente vai combater até a revolução socialista, que é o que vai nos trazer a verdadeira libertação. Frida, considerações finais, amor? Fecho com o Rodrigo, falando que o que vai realmente resolver para a sociedade realmente uma revolução socialista, como a que ocorreu em 1917 na Rússia, né? A verdadeira revolução, que foi a de Lenin, até 23, quando ele ficou doente, faleceu em 24, mas que a solução é realmente a revolução socialista, que deve ocorrer como? Que deve ser liderada por um partido que é marxista e revolucionário, porque com isso a gente vai estudar e vai ter o quê? Nós não vamos repetir os mesmos erros que ocorreram na outra revolução, que ocorreram, por exemplo, na Comuna de Paris, quando o povo pobre chegou ao poder,
só que foi fazer um conchavo com a burguesia, na primeira chance, apunhalou pelas costas e tomou o poder de novo. A primeira chance fez isso. Então, através de um partido que é marxista e revolucionário, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar, vamos nos fundamentar. E com isso nós vamos fazer a revolução por meio desse partido, que é revolucionário, e estudar a nossa história, aprender a não reproduzir os erros, porque não adianta nada fazer a revolução, passar um mês, a burguesia chega de orelhinha baixa, fala, então, mas vamos nos unir? Até une, passa a semana seguinte, ela já se arma de novo, apunhala a classe trabalhadora e toma o poder de novo. Então, eu acho, sim, que a solução é uma revolução socialista que seja orquestrada pela classe trabalhadora, a classe operária, o proletariado, e que seja através de um partido que é marxista e revolucionário, que, felizmente, eu tenho orgulho de dizer que o PSTU, que é o meu partido, luta por isso, e é essa organização. Agradeço demais os dois. Sempre que vocês quiserem vir aqui para a gente fazer mais um bate-papo, ou vocês tenham qualquer projeto, a gente está aberto para abraçar também. Amanhã a gente vai ter a análise da semana. Drico está convidado de novo. Eu já enfiei ele, eu nem convido mais, eu faço, Adriano, bora. Né? Então, amanhã a gente vai fazer análise dos acontecimentos da semana. Com certeza, o assunto principal vai ser esse vídeo maravilhoso, que a gente vai sentar daqui a pouco para assistir. E assim, vou ser sincera, gente. Fazia muito tempo que eu não assistia a Globo, mas agora eu estou assim, fiel. Todo dia eu pego minha pipoquinha, eu sento ali na frente da Globo, e eu acho que hoje à noite vai ser mais um escracho em cima do Bolsonaro. Não que a Globo seja boa, muito pelo contrário, que a gente quer que os dois se matem, né? Segunda-feira, a gente vai estar aqui falando sobre intolerância religiosa. A gente vai estar com a mãe Juliana aqui de Joinville e com o Candeeiro, que é uma liderança do movimento negro lá de Curitiba. Ele é muito importante. Então, eu acho que essas pautas a gente tem que levantar. Quarta-feira, a gente vai estar falando sobre racismo. E é isso. Ocupar a internet com informação, bombardeando essa galera. E quem estiver assistindo, eu peço para compartilhar, porque é isso que a gente vai fazer. Ocupar as redes sociais com boa informação. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Fris. Um prazer te conhecer. Drico. Tchau, gente. Beijos.